Olá, gente. Estamos aqui para gravar esse vídeo sobre a companhia Entreaberta, né? Que a Fabi está aqui representando a companhia e a companhia Quase Cinema. Eu, Ronaldo Robles e Silvia Godoy. E a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês sobre como é que a gente descobriu o Teatro de Sombras, porque como é que a gente chegou no Teatro de Sombras e adentrou nesse universo. E a gente vai fazer um desdobramento com essa conversa da importância também do Centro de Estudo das Sombras, né? Começar pedindo para a Fabi se apresentar, contar um pouquinho para a gente o que ela faz hoje, né? Depois a gente vai começar falando um pouquinho da atualidade para a gente voltar lá para trás. Tá bom. Então, eu sou a Fabiana Lazari, né, o Lazari, faço parte da Entreaberta Companhia Teatral, sou professora universitária, né, da Universidade de Brasília hoje, mas a minha história, né, com Teatro de Sombras, ela começou lá quando eu comecei a fazer a graduação na UDESC, em Santa Catarina. O professor Valmonini Beltrame me apresentou o Teatro de Sombras e quando eu conheci, eu não soltei mais, né, não larguei mais. Fui para pesquisa e não teve jeito. Fiz a mestrado, né, trabalhando o ator no Teatro de Sombras, especificamente da Companhia Lumbra de Animação, lá em 2005. Aí eu apresentei em 2011, aí eu fiz um TCC, a pré-expressividade do trabalho do ator no Teatro Sombra, que inclusive envolveu, né, Silvia e Ronaldo também da Companhia Quase Cinema, com a Teatro Jocovita e a Companhia Lumbra. E posteriormente eu fiz um doutorado, que daí fala do corpo sombra, né, e fala um pouquinho da história do Teatro Sombras. E nesse meio, quando eu comecei o doutorado, eu percebi que eu precisava trabalhar prática do Teatro Sombras, porque até então eu tinha muita pesquisa, fazia workshop, fazia oficinas, né? Dava oficinas, ministrava oficinas com o Nini, inclusive para o MST, para pedagogas. Porém, naquele momento em que eu estava fazendo doutorado e eu queria falar desse corpo no Teatro Sombras contemporâneo, começou tudo, toda a história da Entreaberta Companhia Teatral. Aí encontrei Tuane Fagundes fazia também o TCC dela, de trabalho de curso, que era sobre a sombra, com trabalho todo como expressão artística, né? A sombra como expressão artística, a partir também dos conceitos do Benjamin. E ela topou e a gente acabou criando a Entreaberta Companhia Teatral para fazer essas pesquisas e hoje ela, né, veio para Brasília comigo, a companhia, né, Tuane, na realidade, ela faz alguns trabalhos ainda junto com a companhia, mas ela saiu da companhia, e hoje entrou a Maria Vilar, que é daqui de Brasília, né, e que está há um ano trabalhando comigo. A gente tem feito alguns trabalhos, apesar da pandemia, né, a gente conseguiu fazer. Então, o Teatro de Sombras, ele surge lá na graduação, e por ele ser tão onírico, tão mágico, tão gostoso de trabalhar, entender que a gente trabalha com a sombra filosófica também, né? Não só a sombra artística em si, a gente descobre tanta coisa da gente também. Acabou sendo a minha vida, assim, o Teatro de Sombras, né? É o que eu mais amo fazer, dar aula, ministrar oficinas. E aí a companhia surgiu por aí, assim, dessa pesquisa. E agradeço muito também, né, de poder estar com vocês, assim, nesses momentos tão lindos de mais estudo do Teatro de Sombras. Não Hum, sei se, né, um pouquinho da história é isso, Sim. assim, Eu né, queria. esse início, Que ano que foi isso, Fabi, que você entrou na graduação? Que você começou a pesquisa? 2004, 2004. 2004, E como é que era a questão da pesquisa com Teatro de Sombras naquela época? Como é que era você achar as coisas, como é que foi Então, isso nesse Ela começo? estava com um mestre lá, que era o Nini, né? Que já É, tinha só mas que bastante. mesmo, assim, mas mesmo tendo com o Messi, mas vamos O ver. Nini Aham, é um sim, sim. mestre maravilhoso, né? Mas o Nini, na verdade, assim, ele trouxe o Teatro Sombras aqui para o Brasil quando ele foi para a Espanha fazer um curso com o Jean-Pierre Lescaut, né? Até eu sempre falo nas minhas pesquisas também, eu digo que a gente tem uma influência muito grande do Jean-Pierre Lescaut. Apesar de a gente achar que é Fabrício Montec do Teatro Jacovita, né? Mas o próprio Fabrício É. Montec Uhum, descobriu o Teatro Sombras com o Jean-Pierre Lescaut sim. lá em Reggio Emília. Então, assim, a história ela vai se confluindo e é muito legal isso dentro da história do Teatro Sombras, porque a gente vai descobrindo as coisas, né? Como é que é esses acontecimentos. E Jean-Pierre Lescaut já fazia tudo isso até que a gente faz com a sombra colorida, por exemplo, né? Usando vidros, ele já fazia isso, porque ele trabalhava muito com essa questão mais expressiva e abstrata também da sombra, né? Então ele Uhum. colocava tecidos, né, que são transparentes, que têm cores, ele já colocava na luz, porque já existia luz elétrica, então ele já conseguia fazer esses experimentos, né?
Porém, lógico, depois do teatro Jokowita, como eles foram aprofundando essas pesquisas ainda mais com esse corpo na cena, então foi uma revolução que aconteceu. Naquela época, Ronaldo, quando eu entrei em 2004, e daí foi finalzinho de 2005, não, foi 2005 que eu conheci o Teatro Sombras na universidade, porque antes eu tinha feito só teatro de bonecos, né? Aí eu descobri, né, que tinha o Fávero, por exemplo, com a Companhia Lumbra, ele estava iniciando, ele iniciou também a companhia em 2002, né? Eu fui assisti-los em Rio do Sul e participei de um seminário não, de um workshop com eles, e aí que eu vi, eu disse, gente, a possibilidade que existe com o Teatro de Sombras é incrível, assim, né? Tu tem que experimentar, tem que fazer. E aí, aquele ano também eu descobri o Caragosca, né? Que é o Marcelo dos Santos. É do Santos? É do Santos, é. Descobri ele quando eu fui num festival de Curitiba no comecinho de 2005, foi antes do Lumbra, inclusive. E eu assisti o Tecno Shadow deles, que era com o corpo na cena, e que ele colocava objetos grandes, né? Gaiolas e tal, pequenininhas, mas que a gente conseguia estar dentro da gaiola enquanto ser humano, né? E aquilo eu fiquei admirada com o potencial que a gente podia fazer. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas. E junto com o Nini, a gente descobriu que não tinha muita coisa. Brasil mesmo não tinha nada escrito, sabe? Tanto que daí, logo depois, o Nini fez o livro Teatro de Sombras, junto com os alunos lá da UDESC, né? Que a gente tem aí para leitura e tem que estar para download também no site, né? Então, assim, não existiam. E entre as companhias que daí eu descobri naquela época, eram 5 apenas, assim, que estavam mais em vista e que trabalhavam. Então, era a Caragosca, né, de Curitiba, que já tem quase 40 anos agora, a Companhia Lumbra, vocês da Companhia Quase Cinema, aí, se não me engano, tinha o Mia Sombra, que é isso em 2005, né? Que era lá da Bahia, e eles ainda estão, né? Bastante em cartaz, assim e tal. Eu acho que eles estão aqui em Minas Gerais, até se não me engano, ou Goiás. E a Companhia Lumiato, que estava iniciando a sua carreira, né? Aqui no Brasil, porque eles estavam na Argentina antes, vieram para cá e descobriram também o Teatro Sombra, acabaram querendo trabalhar com isso. Então, eram as 5 que mais pesquisavam. E escrito não tinha nada, sabe, assim, do Brasil. A gente tinha a Marise Badiou, que já tinha uma tese, mas que falava mais do sagrado e que trabalhava com as marionetes junto e tal, sabe? Não era só o Teatro de Sombras, né? Mas a Sombra fazia parte, porque é teatro de animação, né? E aí tinha os mais antigos, né? Os que descobriram também do teatro chinês, do teatro indiano, que existe lá no Museu da China, figuras de sombra de 3.500 anos antes de Cristo, né? Que é muito antiga. Então, assim, mas eram todos estrangeiros. E na América Latina também eu não encontrei nada escrito. Então, assim, é aí que eu vou pesquisar. É nisso que eu quero ir, assim, porque tem que falar sobre, né? Foi quando a gente decidiu falar sobre as companhias mesmo, sobre o nosso trabalho, né? E aí, então, enfim, daí tem aí a dissertação, o trabalho de conclusão de curso e a tese. A tese, assim, pelas pesquisas, é a única que existe ainda até hoje sobre teatro de sombras contemporâneo na América Latina, de tese, né? Feito da academia. E era muito engraçado, assim, na época, né? Porque o Nini pensou que eu tivesse feito já oficina de teatro de sombra, ele me colocou para dar oficinas com ele. E, assim, o que eu sabia era o que ele estava dando nas oficinas. Então, eu fui copiando no começo, né? Depois é que eu fui fazendo workshops e fui entendendo melhor cada coisa. E eu não falei nada, né? Eu segui, porque eu queria aprender. Foi aquela coisa, né? Tem que ser usada. Ô, Mas, Fabi, enfim. então, em 2005 não havia nada, então, assim, quando você, assim, você dentro da academia pesquisando, você... Aí assim, ó, tinha uma dissertação que era da Cássia Macieira, que é ali de BH, Isso. mas ela não fala do teatro de sombras, ela fala da Lanterna Mágica, ela fala dessas questões um pouquinho do teatro, da história do teatro de sombras, né? Era muito assim, muito básico, né, o que ela estava falando sobre a questão também do pré-cinema, né? Essa estrutura que veio antes, né, também ali. E aí ela comenta algumas coisas de teatro de sombras, mas não aprofundava, sabe? Sim, Totalmente, assim. E aí sim. eu fiquei. Os meus questionamentos com o teatro de sombra também é a questão justamente da relação do corpo na cena, né? E aí o Nini também chamou, né, em 2000, daí foi em 2009, o que vocês escreveram também, né, na Moi Moi, só de teatro de sombras, e aí que eu comecei a conhecer muito mais o Fabrício Montec também, né, do Teatro Jokowita, e aí quando ele comentou que o teatro de sombras é o teatro da palavra,
isso me intrigou, porque aqui a gente não trabalha tanto como palavra, a gente trabalha muito mais com o visual, com a imagem, né? Aqui no nosso Brasil, no nosso país. E aí isso me intrigou, principalmente porque eu estava pesquisando a Companhia Lumbra e sempre o áudio é gravado, né, e tal, óbvio que tem toda uma história, mas ele é todo gravado. E eu sou atriz, né? Então, assim, me instigou muito em fazer essa pesquisa da voz na cena, junto com a imagem. Então, foi quando criei lá no doutorado, na Entreaberta Companhia Teatral, o Encanto na Galândia. Porque daí vocês assistiram, viram, é tudo falado, né? É tudo contado por nós, narrado, trabalhado a voz dos personagens, a gente também atuando na frente junto com a sombra, conversando, né, com a sombra. Então, e aí a gente percebe que funciona muito quando você está ali totalmente presente, né? Tanto que a Cristine Grazioli fez uma crítica, né, linda do FIS, de todos, mas ela coloca justamente assim, ela ficou impressionado a questão da voz no escuro, né? Principalmente quando a gente está atrás da tela e como isso chama atenção a partir da imagem, o que a gente vem falando, né? Essa vocalidade, essas sonoridades que a gente faz. Então a gente percebe que funciona bem, assim, só que lógico que dá um trabalhão, né? Porque além da gente estar animando tudo, tendo a luz na mão, tendo as figuras na mão, esse corpo tendo que estar totalmente presente, não está oculto. Ainda a voz, né? Tu tem outra estrutura também, apesar de fazer parte do nosso corpo, mas é uma estrutura que tu tem que ter um controle, tem que ter um domínio. E aí fiquei feliz, assim, né, de poder pesquisar isso, assim, e ter respostas também perante a isso, né? Te respondi, Ronaldo? Falou É bem. tanta Eu vou coisa, né? aproveitar um gancho do que você está falando para pedir para a Silvia contar um pouquinho da Quase Cinema, como é que foi lá no Isso. começo, e dela contar para a gente também, assim, como é que foi essa questão da pesquisa, né? Porque você estava dentro da academia mais ou menos na mesma época, que a gente começou em 2004 a Quase Cinema, mas a gente estava fora, não fora da academia, porque na época eu estava na USP, mas fazia ciências sociais, e a Silvia fazia comunicação e artes na PUC, né? Eu queria que ela Uhum. contasse um pouquinho como é que foi esse caminho, inclusive essa forma de tatear no escuro para conseguir descobrir o que que é o teatro de sombras, né? Então, na verdade, eu venho das artes cênicas, né, na parte da iluminação e na parte de estar em cena no palco, né, através da dança, do circo e tudo. Então, assim, nessas pesquisas aí dentro da iluminação, né, cênica, eu dei de encontro com um curso de teatro de sombras. Eu já conhecia alguma coisa assim, mas muito fraco, assim, muito vagamente, assim, né, conhecia mais, assim, de teatro de animação, um pouco mais, teatro negro, e tal, mas o teatro de sombra em si é mais, acho que animações, né, de cinema, esse tipo de coisa, acho que era mais, a gente via mais, né, era mais, tinha mais conhecimento, mais contato, né. Então, aí quando eu entrei, fiquei sabendo desse curso, achei interessante, falei: "Ah, deixa eu fazer, vai, deixa eu ver como é que é isso, né". E aí era lá no Teatro Arena Eugênio Kuznet, aqui em São Paulo, né, na época que o pessoal, os grupos faziam umas, Ocupações. ocupações, isso. E aí eu fiz com o Ipojucan, e aí acho que ele trouxe um pouco uma oficina que era parecida com a oficina do Fabrício, que depois que eu fui saber, né, porque quando o Ronaldo foi para lá passar o mês lá, que eu fui entender: "Ah, esse daí eu fiz esse exercício assim, aquele assado". Então eu achei muito legal, porque ele brincava, né, com essa questão das luzes, onde está a sua sombra, o pega-pega das sombras e tal. Você fazer a sombra a partir de um pedaço de um corpo, né, a sombra do seu corpo, você desenhar uma sombra e a partir daquilo fazer um boneco. Então era bem instigante nesse sentido de você construir, da onde você está partindo até chegar, né, nesse universo da sombra, né, assim, esse caminho, achei muito interessante. E é claro, eu fiquei muito interessada na parte da iluminação, né, porque era aquelas caixinhas, assim, que você põe a luzinha ali, eu gosto dessas maquinarias aí, né, então eu fiquei muito interessada, porque, assim, eu já estava na PUC nessa época, né, na faculdade de, Comunicação e Artes do Corpo, e a minha grande questão era justamente essa, assim, porque sempre me falava: "Olha, uma hora você vai ter que escolher, ou você vai ficar em cena ou você vai fazer luz, um dos 2, não dá para fazer os 2, você tem que escolher". Eu falei: "Gente, mas eu não quero escolher".
quero fazer os dois. E aí aquele universo que estava abrindo ali para mim, né, de teatro de sombra, e dentro da faculdade, né, que já estava pesquisando, tinha até uma matéria que era luz e corpo, né, porque tinha luz e corpo, espaço e corpo, tudo era com corpo lá na comunicação, né, na faculdade. Então tinha essa matéria que chamava Luz e Corpo, que era bem legal, e aí eu fui entrando nesse universo, assim, de como explorar a luz e o corpo, né, e assim, procurando espetáculos e tudo. E aí essa possibilidade do teatro de sombras, né, então isso se desenhou de uma forma muito legal, assim, porque eu também gosto, né, por conta da iluminação e tudo, eu curto muito dessa parte plástica, né, das cores em cena, né, do foco da cena, né, em como dirigir, o que está sendo visto, o que não está, nessa coisa da direção de fotografia mesmo, né, que é um pouco o trabalho da iluminação. Então eu fui tateando nesse lugar. Só que aí, assim, eu fiz essa oficina, tive esse breve relampejo aí, e aí isso ficou um pouco adormecido ali, enfim, até que eu encontrei com o Ronaldo, a gente, né, se juntou e resolveu fazer alguma coisa juntos, e aí surgiu essa ideia de trabalhar com o teatro de sombras, já que eu manjava, né, conseguiria construir uma lâmpada, né, com as informações que eu tinha, e o Ronaldo também com a parte de artes plásticas, ele conseguiria fazer os bonecos, eu também, né, então a Que gente ano foi isso, mais ou menos? Dois, 2003, 2004. é. Aham. E aí a gente partiu procurando texto, então vamos montar, né? Vamos montar alguma coisa. Só que assim, é isso que você falou, assim, eu não tinha uma faculdade assim, que nem o Nini, que tem uma matéria dedicada a isso, né? Aqui na USP também não tinha, assim, não tem uma coisa com teatro de sombra, tem teatro de animação, né? Mas teatro de sombra em si, não. Então a gente foi meio que tateando sem saber muito bem, né, assim, construir uma lâmpada, tal, e tudo, mas assim, e agora, né, que a gente faz com isso? Fomos atrás de uma história e tudo, e aí veio essa ideia de procurar esses objetos, essas máquinas óticas, né, então a gente começou trabalhando com um projetor de slide também, né, vamos usar o projetor de slide também e tal, então a gente começou a brincar com o projetor de slide e com as lâmpadas que até então que a gente tinha eram as lâmpadas de 50 watts, porque era 12 volts os transformadores, então era de fácil acesso, né? Depois a gente descobriu que tinha como ser uma lâmpada um pouco mais forte, aí começamos a pesquisar essa parte aí de transformadores, mas muito assim, vai lá na Santa Efigênia, pergunta lá na loja de transformador que lâmpadas você tem assim, desse jeito, precisa ser desse jeito. Aí você fala com eles, como eles não sabem para que serve, eles não sabem te explicar também, se tem, não tem, que lâmpada que tem, né? Então ficou muito assim, de ficar procurando e tal, aí assim, em algum momento a gente encontrou com o Walter Valverde, que já tinha um pouquinho mais de conhecimento, mas ele também trabalhava, como ele trabalhava muito próximo da tela, ele não tinha naquela época, né, hoje ele trabalha bastante assim, né, mas assim, ele não tinha tanto essa necessidade de ter essa lâmpada halógena que você consegue trabalhar a sombra de perto, de longe, essas brincadeiras que é o que encanta, né, que você falou da gaiola, né, assim, é justamente só por causa que tem essa lâmpada, né, senão a gente não faria mais essa brincadeira, né. Então a gente foi pesquisando bastante através desses aparelhos, né? Aí no projetor de slide a gente descobriu, é uma lâmpada de 150 watts. Ela precisa de um transformador. Então a gente já foi, né, com esses equipamentos, melhorando nossas questões técnicas, né? E é interessante, né? Porque nessa época, assim, a gente nem tinha o dimmer, por exemplo, acoplado na lâmpada, né? A gente tinha que Uhum. ter a mesinha de luz. Eu me lembro lá na UDESC, por exemplo, né, em 2004, quando eu conheci o laboratório do Nini, e o Alex entrou também um pouco depois, assim. Então, a gente ainda não tinha umas caixas grandes e tal, que foi quando ele começou a colaborar também com a questão luminotécnica lá, né? Mas tinha o Ivo, que já era técnico, então ele confeccionava as caixinhas
de luz, assim, pretinha, né? Colocava a luz ali, daí ele fazia acoplado a uma pequena mesa de luz para a gente conseguir trabalhar o dimmer. Mas aí tinha que sempre ter o iluminador, né? Porque estava ali trabalhando. Aí, posteriormente, até quando eu fui ver o Fábio e tal, que a gente viu que ele tinha acoplado o dimmer na lâmpada, né? Que daí A gente funcionava até tentou diferente. também, né? Porque aí teve, quando a É. gente trabalhava com as lâmpadas menores, os transformadores eram menores, então eu conseguia pôr o transformador perto da lâmpada, e aí eu conseguia Uhum. trazer o dimmer perto da lâmpada. Só que aí acontece o seguinte, o transformador não aguentava aquele acende e apaga, Sim. que queimava, e o dimmer também não aguentava o acende e apaga. E Não, aí, demorou, né, esse né? processo para se conseguir. Aí depois, por exemplo, lá, né, aí o Alex conseguiu trabalhar com a LED, que aí ele fez aquele Light Lex dele, né, que é com cano de PVC também e tal, e que pode colocar bateria mesmo, pilha, a gente não precisa usar um Sim, transformador que está sim. dentro, né, só que lógico que é 3 watts de LED, são, né, são menores, não é, por exemplo, para rua, né, não tem como, para rua tem que estar muito escuro para a gente conseguir fazer alguma coisa, né. Mas como vai evoluindo, né, essa questão técnica, tanto que coloca o pessoal da Lumiato colocou o dimmer no próprio projetor, né, o Sim, retroprojetor antigo, ele conseguiu colocar o dimmer ali e acoplar também é. para poder fazer o Dois Mundos, né? Uhum. Então, muito legal, né, a gente perceber Né? toda Não, essa evolução. e tem uma coisa que nessa época, 2004, 2003, é uma época que a gente não tinha muita coisa na internet que falasse de Sim, teatro de sombras, assim, então você tinha que buscar nas bibliotecas, né, tipo, correr na USP, correr em algumas bibliotecas, para conseguir achar alguma referência. E geralmente a referência que a gente encontrava nesses espaços era no teatro de sombra chinês, É, o né? tradicional. uhum. Sim, que Tradicional. é o Então, tradicional, assim, é. que distanciava a gente ainda mais do que a gente estava pesquisando, que era um teatro de sombras mais ligado ao cinema, mais ligado a um teatro de sombras mais contemporâneo, com essa coisa de pensar em traquitana, com essa coisa de pensar numa imagem em movimento, que a lâmpada na mão, ela faz o papel quase como de uma câmera, Não, né, com traveling, Sim, com fazer sim. coisa. e não só a lâmpada na mão, acho que o que me pega mais no tradicional é que você tem a tela para você, que serve de amparo para você fazer a movimentação do boneco. Então, no teatro tradicional, Não você tem. consegue fazer, como você encosta o boneco ali, você consegue fazer uma movimentação do boneco que com ele solto na mão, Você você não 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 consegue. consegue. consegue, que nem aquela coisa do Flamingo, né, que vai lá coçar do chinês, né, vai lá É, coçar as é. costas. É incrível aquilo, né? Mas você só faz aquilo porque aquilo está encostado, né? E quando você É como quando tira, a gente vê o Bradshaw, né? O australiano fazendo, é incrível, né? Ou teve aquele do Fizz também, não lembro o nome dele agora também, que é. o Ah, o Chris, Mas aí. o Christopher, Christopher, Isso, Christopher, é Christopher, incrível o que eles o conseguem Michael fazer. Jackson dele, né? É né? incrível, gente. Nossa, e é uma destreza de motricidade fina que tu tem que Sim, ter ali com aqueles, um com as monte de varetas, palitos. né? E tudo, É. de palitos, que é diferente do que a gente faz, né? É. É outra característica de percepções e de motricidade que tem. E que é maravilhoso também, né? Mas que para mim nunca foi uma coisa que me, Hum. assim, Uhum, dizer assim, ah, isso me motiva. O que me uhum, motiva é estar com esse corpo todo na cena, sim, animando tudo aquilo que está ao nosso redor, assim. uhum, Eu acredito que com vocês Hum. também, né? É. Não, e difícil assim no começo você começar uma coisa sem ter uma referência, né? Sem ter um lugar para olhar e buscar uma, né? Como é complicado, né? Você começar alguma Sim. coisa e você busca nos lugares e não encontra nada, né? Você fala assim, Não, meu, e eu como é que lembro, vai ser isso? A gente não tinha nada, eu nada, lembro que nada. até em um determinado momento a gente ouviu falar do Djokovic, ah, não, tem um grupo Djokovic, é bom, tá, né? E aí você ia procurar na internet, você Nada. entra Não no tem. site deles, não tem nada, eles não divulgam nada do que eles fazem. Eu falei, gente, Você não como é que consegue é possível o assistir, negócio que eles né? fazem? Não dá para ver. Então isso, E as questões todas, por exemplo, né? Porque o Marcelo do Caragosca foi também para a Espanha, teve contato com o Lescaut, né? E aí depois, em 85, 86, foi quando o Fabrício veio pela primeira vez, junto com a BTB, né? E que daí o Ninha, Sassá, o próprio Uhum, Caragosca e outros professores, né? A Ana Ana Maria Maria Amaral, Amaral. E a Ana Maria Amaral já tinha feito também fora, né? Porque ela estava em Nova York em 79, 70, foi uhum, quando ela trouxe também as disciplinas para a USP, né? De teatro de animação, que ela colocou duas naquela época, em 77 já, né? E ela trabalhava um pouquinho com as questões das sombras, mas o trabalho dela era muito mais com o objeto e com os sim. bonecos do que com a própria sombra, né? Mas ela tinha alguns trabalhos uhum, também que ela uhum. acabava fazendo e mostrando que existia.
Então, assim, naquele momento, tudo que tinha ali de 85, 86 ainda eram boletins enviados via correio para os nossos bonequeiros. Então, assim, não tinha como colocar o todo, tinha uma descrição do que tinha sido aquela oficina que ele ministrou, tanto que eu fiz uma compilação desses pequenos boletins, está no site teatrodeanimação.press, lá na parte de teatro sombra, eu copiei, né? Eu fiz o print e falei de qual boletim que saía, assim. Então, tinham várias conversas entre os bonequeiros sobre essas situações das oficinas. Só que aí não tinha como ter a troca como a gente tem hoje, que é aqui, Sim, né? Nesse vídeo, sim. ao vivo, presencialmente, conversando sobre, mostrando né, as suas figuras, mostrando a sua tela. Naquela época não tinha, imagina, né? Eu fui ter o meu primeiro computador em 95, quando eu entrei na educação Hum. física, e era aquele computador, né, Sim, pesadão. DOS, 386, era 486, DOS, né? Era uma coisa meio disquete. disquete. Mas ó, uma coisa interessante também é que, assim, de lá para cá, né? Eu acho que de 2005 para cá, 2004, quando a gente começou, né? Muita coisa aconteceu, né? Assim, eu acho que algumas coisas a gente, assim, a circulação do espetáculo Saci que o Fávaro fez pelo Brasil com o palco giratório do Sesc foi muito importante, né? Porque Foi. acho que deu uma visibilidade assim para o Teatro Uhum. Sombras muito legal. E fora isso, acho que assim um trabalho fundamental e que a gente vai ter que lembrar isso pro resto da eternidade, não dá para ser só agora, é o trabalho que o Nini fez na UDESC, assim, com relação ao Sim, Teatro total. Sombras. Eu acho que isso Uhum. fez com que assim o Teatro de Sombras começasse a ter uma visibilidade de algum Imagina, uma lugar para a gente universidade correr que você e saber Principalmente tinha, alguma no né? coisa, sul, né? né? Principalmente no É. sul do país, assim, né? Uhum, Todos que passavam pela disciplina, e ele criou né, alguns espetáculos também com os próprios uhum, alunos, e teve até grupos que surgiram a partir de um espetáculo de sombras, que hoje até não trabalham mais com teatro de sombras, trabalham na palhaçaria, trabalham em outros lugares, mas surgiram dali, daquele momento, sabe? Hum, Daquele conhecimento. E querendo ou não, as áreas de teatro de formas animadas, de teatro de animação na UDESC, era a única universidade que tinha 3 disciplinas, né? E entre elas o teatro de sombras. hum, Até hoje, ainda assim, o teatro de sombras não tem nenhuma obrigatória que não seja a UDESC, porque lá na UFSC também está como optativa, e agora na UNB, a partir do ano que vem, eu consegui incluir uma prática docente em cada linguagem, né? Em cada gênero, 5 gêneros, que eu coloquei máscaras, bonecos, sombras, teatro de objetos e teatro lambe-lambe. Então, o teatro de sombras está como seletiva obrigatória, né? Eles têm que escolher 3 dessas que tem de prática docente, assim. Então, assim, essa evolução do teatro de animação e especificamente do teatro de sombras, a partir, né, da linguagem na universidade, eu acho que ela deu muita vazão também para dentro da educação, hum. uhum, dentro do ensino básico, sabe? Que é o que a uhum. gente viu também, né? Falando um pouquinho do Centro de Estudos das Sombras aí, que a gente viu a importância, tanto que foi uma das que mais teve gente, né, Inscrição. para dentro do curso, assim, né? Além do teatro de rua também, que foi bastante, né? O Iniciação, mas enfim, a gente vê essa evolução, né? Hum. Que a Eu gente acho que tem uma teve. coisa que é interessante, Fabi, da gente assim refletir, né? De que assim o teatro de ator, né, não necessita de nada. O ator não necessita só de Sim, um é só o palco. ator ali na É o cena, ator, ou né? seja, é a voz, é o corpo, é o gesto, né? É ele ali com o texto que Os ele tem, elementos são né? a agregar, né? A É, iluminação, a cenografia, isso são a agregar ao que ele faz com o corpo, mas né? o que ele faz com o corpo, com a voz, com ele por ele mesmo, já é uma dimensão muito, já é uma potência, né, do teatro, né? Sim, Agora, quando a sim. gente fala do teatro de animação e ainda especificamente do teatro de sombras, a gente está falando muito de imagem, né? A gente está muito Uhum. ligado ao cinema mesmo, porque A assim visualidade, é né? uma visualidade, é uma questão muito que você necessita do sentido da visão para dar conta de entender o Sim. espetáculo, de acompanhar, de ver. Então a gente está falando dessa questão da visualidade. E como é importante no dia de hoje, né? Porque Uhum. assim a gente acaba vendo de que é tudo muito mastigado, né? Tudo você vai Sim. você vai num shopping, vai num mercado, né? Tá tudo pronto, né? Hoje em dia pouca coisa as pessoas fazem, né? Roupa você compra pronta, comida, o fast food está aí, né? Acho que tudo que a gente acaba encontrando assim pelo nosso caminho já vem pronto. Então assim, e o Sim. teatro de sombras é um teatro muito
Artesanal. manufatura, artesanal. Então você precisa, é quase como se fosse um retorno à Idade Média, né? A gente precisa estar lá dentro das guildas, né, que chamavam os lugares na Idade Média. A gente está ali naquele lugar onde que cada artista, cada grupo tem uma identidade muito própria, né? Por ter esse lugar artesanal, né? Tanto é que os textos do Teatro Sombras é difícil eles sair de uma companhia para outra, porque cada companhia tem um tratamento que dá, é tão específico e tão muito único, né? Particular, né? Particular, É, né? eu acho que essa é essa poética que a gente fala, né, de cada, que o Nini gosta de falar sempre de micropoética, porque né, a micropoética é essa que você traz da sua experiência, né, é único, é individual, então cada companhia, e eu acho que isso a gente começa a perceber já a partir ali de 2007, 2008, que daí já se começa a aumentar, porque quando eu saí da dissertação, que eu fui para o TCC e já vim para a tese, quando eu comecei a tese, a gente já tinha aí mais 7, 8, e aí ainda eu criei a Entreaberta, assim, né? Então, a gente já tinha mais companhias trabalhando com. Algumas não continuam, porque a gente vê essa dificuldade justamente da quantidade de elementos que a gente tem que ter na cena e levar também para a cena, né? Para ter uma qualidade. Então, as pessoas acabam também desistindo, eu acho, um pouco por causa disso, assim. Tem que gostar muito, eu sempre digo assim, de ficar 4, 5 horas numa sala escura ensaiando, né? E com todos esses elementos tendo que ter essa criação. Mas a gente vê que, assim, existe essas poéticas já, né? Que, por exemplo, eles trabalham muito no teatro de sombras na rua. E é totalmente diferente de quando a gente está dentro de um teatro, né? Tanto na potência e na intensidade da luz, como na potência e intensidade desse corpo que está na cena, que está sendo mostrado. E aí a gente verifica também que esse corpo nosso, enquanto ator, atriz, performer, bailarino, ele se modifica por causa dos elementos que a gente tem que usar e que são necessários, porque senão a gente nem ensaia se não tiver esses elementos, né? Eu acho que isso aí está um ponto importantíssimo do que a gente adquire com esse corpo que trabalha com esses elementos. Então, essa percepção que o Ronaldo fala do visual, né? Da percepção visual, ela é sim necessária para caramba, porque você tem que ver onde a sombra está, você tem que ver como é que está a temperatura. Aí é sentir a temperatura. Então, entra a percepção áptica também, entra a percepção sinestésica. Então, a gente começa a perceber outras coisas, outros sentidos no nosso corpo, né? Que não só aqueles 5 básicos, e a gente aflora mais a visualidade, sim, o visual, mas aflora também todos os outros, porque você está em cena com a Silvia, você às vezes não vê que ela está entrando em cena, você vai olhar na sombra, mas sabe que ela está do teu ladinho, porque você percebe a partir do calor que ela está te passando, e tem que ter essa percepção multifocal, né? Então a gente acaba ganhando. Aí quando a gente vai para o palco, só como atriz, ator, por exemplo, é outra coisa. Tu nem consegue mais fazer sozinha, assim. Precisa Hum. desses outros lugares, sabe? Desses outros elementos. E Eu, isso eu, eu- uma reflexão também interessante, Fabi, que é essa coisa do teatro, né? Ele convidar o público a penetrar numa história, num outro lugar, num outro espaço, num outro outro tempo, né? tempo, né? Então, assim, o teatro como uma potência como arte, né? Quando a pessoa vai assistir uma peça teatral, falando de teatro de ator, né? Ela já vai preparada, assim, pensando, pô, vou chegar lá, vou ver uma história, né? O cara vai me conduzir para um outro lugar, é uma linguagem, né? Agora, quando a gente pensa no teatro de sombras, esse outro lugar, ele é um outro lugar que tem uma outra dimensão muito diferente do teatro de ator. Porque quando a gente pensa no teatro de sombras, ele te pega na tua mão e te leva para um lugar onírico, para um lugar dos sonhos, e parece que não é nem que não faz parte desse mundo, né? Parece que o teatro de sombras leva você para um outro mundo metafísico, né? Então, pô, eu acho que essa dimensão também é legal a gente refletir, porque assim, e é apaixonante, né? Você tá trabalhando numa coisa que te leva, e o cinema tem um pouco disso também, né? O cinema tem esse Sim. lugar metafísico, né? Que te leva para um outro lugar, né? Para um outro mundo, para uma outra uma potência muito grande, né? De te Sabe o que me fez me conduzir para lembrar? isso. Fez lembrar agora, né? Tem alguns festivais no país que a gente tem a questão do debate posterior, né? E as críticas e tal. E nesses últimos, assim, que a gente teve com a Entreaberta, o que me faz pensar também é que as pessoas não têm um preparo para assistir o Teatro de Sombras por causa desse tempo e espaço diferente que é o do hoje, que é tanta visualidade, é tanta informação que se tem fora, de que quando você entra e você vê
num espaço uma sombra que entra com tempo diferente, essa pessoa às vezes não consegue compreender a história, sabe? Isso eu senti, isso falando de acadêmicos e de pessoas, artistas que estão ali trabalhando em prol de uma arte que deveria ter essa percepção mais ampliada, né, e mais dilatada, e que na realidade às vezes tem uma insensibilidade perante ao teatro de sombras, porque eu ouvi críticas, tanto nós, Cielo Miato, de próprio vocês também, né, de pessoas conversando comigo assim, de mas aí não conta a história de tal que tem que contar. Assim, sim, mas tu tem que entender que é um tempo diferente, é uma estrutura diferente e você tem que estar disponível a isso, assim, né? Esquecer o que está lá fora, de tanta visualidade que você vê, e curtir esse momento, né? Que é onírico, que é outro tempo, que é outro espaço, são outros elementos, né? Que você contém. Então, isso que você falou agora, para nosso tempo, eu acho que existe uma importância enorme, até em função da parte cognitiva das pessoas, né? Do ser humano. Porque a gente esquece que existe essa parte de cognição, muitas vezes, e por causa do que a gente está acostumado a ter aí fora, né? Nesse lugar que é tão E rápido. a questão de contemplar, né? De contemplar uma É. imagem, né? Esse tempo de você contemplar uma imagem, de entender os signos, de entender a informação que tem contida nela, né? Porque assim, a gente está muito... Porque a palavra tem uma força muito grande, né? Você com o olho fechado, você vai falando, você vai conduzindo a pessoa para vários lugares, para várias histórias, vários mundos, ou seja, você mexe com a imaginação da pessoa a partir da fala, né? De um texto, que você conduz a pessoa para assim, para um outro mundo mesmo, né? Agora, com a imagem, é outra pegada, porque assim, uma única fotografia, ela contém muitas informações, né? Eu achava curioso fazer a Princesa de Bambu Luar, que é o primeiro espetáculo, para criançada, né, na escola, ou seja lá onde fosse. E aí, de repente, terminava assim, o espetáculo, quando a gente ia agradecer lá na frente, e tinha um pessoal que estava dormindo, a criançada assim, relaxou, assim, com a sombra, com a musiquinha e tal. Eu achava legal, né? Falei, bom, pelo menos ela foi, viajou, né? Saiu dessa rotatividade de imagem de coisas, né? Muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu achava divertido isso de. Eu confesso que quando a gente fez o Encanto na Galândia, porque é a partir de 3 anos, né? Eu fiquei receosa, assim, entendendo, será que eles vão prestar atenção? Porque é um conto grande, né? São 37, 39 minutos, 40 minutos, e, e é sombras. Então, aí a gente colocou bastante a cor, né? Dentro da cada figura, porque ela é estilogravada, e daí então as figuras são bem coloridas, assim. E aí, no começo, eu tinha receio de, será que eles vão prestar atenção, né? E será que também aquele adolescente que, de repente, vai assistir, vai curtir, né? Como é que é isso? E, no fim, assim, eu fiquei admirada, que foi, assim, me surpreendi mesmo. Porque as crianças entram, lógico que no começo, eu não colocava uma luzinha no começo para eles entrarem, então ficava meio que quase Na penumbra para penumbra. escuro. E aí, sim, eles, quando viam o Rakshasa, que dava um sustinho, assim, né? Eles acabavam se assustando e chorando um pouco. Nos primeiros dois né, apresentações que a gente fez. Aí eu disse, não, então vamos fazer o seguinte, a gente vai experimentando, né? Vamos colocar uma luz de corredor, assim, primeiro, e em vez de entrar direto com o Rakshasa, eu vou entrar na cena como atriz, com luz aberta, com o Nefer cantando ali, tocando, contando a história no começo. Era uma vez e tal, e tal, e tal, faço alguns movimentos, depois eu entro e daí o Rakshasa entra. E aí, quando isso aconteceu, funcionou. Tanto que eles ficam do começo ao fim, sem assim, quando eles falam com a gente, quando tá lá a princesa, né, na Sim, fica tempestade, contando o que está querendo, rolando, precisando né? ajuda, então eles querem ajudar. Então a gente consegue, inclusive, fazer improviso nesse momento. Isso que é legal da voz na cena ao vivo e não gravado, porque você consegue improvisar com eles, porque daí tu já tem um ritmo, já tem uma autonomia com toda a materialidade, você já presta atenção em outras coisas que não só o que você está fazendo ali na tela, né? Isso é um outro potencial que Sim. surge a partir do nosso trabalho com todos os elementos, né? Sim. E aí era incrível, porque a gente fica feliz em poder fazer esse improviso e conversar com o público nesse horário, porque é teatro, né? Não é uma coisa... o cinema já não tem essa possibilidade, né? Você vai lá, assiste, até age, né? E faz as reações, grita, berra e tal, também muitas vezes, mas não tem como reagir com o outro, né? O outro não responde, Não, né? Não responde. eu acho que uma coisa que se sobrepõe àquilo que a gente estava falando com relação
a UDESC, né, de ter esse lugar de formação, né, que é muito importante, né? Eu acho que uma coisa que se sobrepõe e que possibilita hoje a gente clicar, colocar na internet Teatro de Sombras hoje, aparece muito. Hoje tem um universo de informações. Assim, quem quiser fazer Teatro de Sombras, se for na internet, ele consegue achar muita coisa diferente do que há 20 anos atrás, né? Assim, Não, é e uma coisa agora com a absurda. pandemia, né? Apesar de ser uma pandemia e que a gente sabe que fez muito mal, né? Mas teve várias coisas que a gente teve, e uma das coisas positivas foi isso: as pessoas tiveram que fazer vídeos, tiveram que Compartilhar, fazer né? coisas e compartilhar. Compartilhar, né? Então, tem Na várias rede, né? aulas, inclusive compartilhadas de Teatro de Sombras, né? Que você pode muito bem saber como fazer uma caixa cênica, como fazer, utilizar a luz, enfim. Silhueta, como é que faz a lâmpada, Figuras, né? exatamente. Então, assim, e aí vem surgindo, a partir ali daí de 2012, 2015, começou a surgir muitas pessoas interessadas, tanto no ensino básico de professores, como artistas mesmo trabalhando, não necessariamente que trabalhem né, consecutivamente como a gente, que está trabalhando sempre com teatro de sombras, né? Mas elas fazem experimentos, fazem 1, 2 espetáculos, depois vão para outro, né? Mas começam a trabalhar muito mais. Até quando eu fui no FIS, que foi em 2012 ou 2013, a Daiane Baumgartner fazia parte também da Companhia da Sombra, né? Que logo depois ela se desfez, mas Daiana continuou trabalhando, foi fazer lambe-lambe também, teatro lambe-lambe, mas continuou com oficinas de teatro de sombras, ela mostra como fazer figuras, né? O pessoal do Anima, né, também, como é que é o nome dela, meu Deus, eu sempre esqueço, desculpa, meu Deus, da Companhia Anima, que é do Nordeste também, né? Ela também faz experimentos diferenciados com esse corpo e com figuras na cena, né? Então, a gente tem aí, dentro do Centro de Estudos das Sombras também, a gente vê a Sandra Lani, por exemplo, né? Com a sombra da palma da mão. Então, assim, vem surgindo coisas novas, né? Daniela Viola, que colocou direto no Teatro Lambe-Lambe também, ficam lindos, experimentos maravilhosos que ela faz, né? Essa visualidade na cena tá linda dos espetáculos dela. Então, surgem coisas novas aí a partir da sombra. Não é só o teatro de sombras em si, né? Mas são as sombras e as luzes que possibilitam N possibilidades aí. N coisas por se fazer. E daí eu queria falar também sobre o FIS. Qual a importância do FIS para a gente, né? Então, aí, quando você falou em formação, que você fala muito da UDESC, né, que tem essa importância, sim, mas eu tenho uma grande importância também nessas companhias de teatro de sombras que fazem a formação, a partir da ida para um festival, tem o seu workshop, tem a sua oficina de demonstração, tem a conversa pós-espetáculo, que a gente aprende demais, porque a gente vai ver as figuras, a gente vai tocar nessas figuras, a gente vai conversar sobre o processo. Então, isso tudo é formação, né? E aí o FIS, o Festival Internacional de Teatro de Sombras, ele vem a agregar isso. Então, quando surge, a gente percebe que as companhias as companhias e os artistas em si, né, solistas, começam a ter essa estruturação também e pensar mais no Teatro de Sombras, porque tem também para onde levar o seu espetáculo. Não é só lá naquela coisa, eu preciso ir para um festival que não é de teatro de animação, ou preciso ir para dentro de uma escola. Não, existe um festival específico brasileiro, né, que é organizado por vocês, e tem essa importância da formação, da fruição, porque daí mostra espetáculos diferenciados de vários gêneros dentro do Teatro de Sombras, né, de várias utilizações das luzes e sombras para o teatro, né, da performance, da dança, enfim, usando o audiovisual também junto, né? Eu lembro o espetáculo aquele os nomes tá difícil, mas o nome do espetáculo era 2062, se não me engano, 262, né? Que usa a projeção, que usa a sombra, mas usa também pequenos objetos e figuras, onde eles vão filmando, né? Vão com uma câmera na mão, e é maravilhoso aquilo, é uma interação de arte, né? É o teatro de sombra e outras artes, né? Não é uma única coisa ali, né? E é isso, onde está o teatro sombra? Como o Fabrício Montec também fala, será que quando existe o teatro tailandês, que é o teatro dançado, né, que são bailarinos que passam, giram de um lado ao outro, será que aquele pezinho que está ali, apesar de não aparecer na sombra, não é teatro sombras também? Gente, é uma estrutura, é o todo, né? Assim, quando ele pergunta isso, eu olho na cena, até na foto, eu digo, claro que é. Não é Lógico. só o que está aparecendo na sombra, né? A sombra é tridimensional, então, assim, ela está abaixo, mas ela está ali,
ela tá com a gente, ela não sai, né, do corpo do ator, da atriz, do bailarino, do performer. Então, quando você está movimentando, por exemplo, no Encanto da Galândia, não, no Brooks, a gente faz uma movimentação de luz, que é quando o Toby sai da espiritualidade e volta para a materialidade, né? Então, a gente faz uma movimentação de luz no chão. Essa luz é teatro de sombras, né? Lógico. Apesar de estar aparecendo só a luz, ela é o teatro de sombras. É como quando a gente passa a luz dentro de uma gelatina, né? Que fica a sombra de luz, que a gente chama, né? Que é o negativo. Colorido, né? Que é o negativo da sombra também, às vezes até é o branco mesmo, mas é o negativo. Então, assim, ela funciona, é teatro de sombras, né? E todos os elementos que estão ali em cena são todos os elementos que estão ali, tudo que está A lá, gente o está fazendo a ator, as serviço da luzes, sombra, né? né? Tudo está lá, é teatro de sombras, né? E o Centro de Estudo das Sombras, Fabi, para a gente ir amarrando aqui a nossa conversa, eu queria trazer essa coisa do Centro de Estudo das Sombras. Como é que foi para você, assim, o Centro de Estudo das Sombras, esse ano que você teve pensando os cursos, também convidando os professores, vendo o número de inscrição, de pessoas que estão interessadas em fazer o curso. Como é que chegou isso para você? E esse modelo de fazer a transmissão do conhecimento no Teatro Sombras através dessa plataforma que é através da telinha, né? Como é que foi isso para É, você que está dentro da eu acho academia? o Centro de Estudos das Sombras, eu acho que é um agregar ainda, lógico que é uma construção que vem lá, né, da onde a gente já vem falando, daquela época, assim, porque isso né, é contínuo, mas ele é algo que veio agregar nessa formação. E aí eu acho que mostra também o quanto está sendo importante o Teatro de Sombras no país, né, aqui no Brasil, e fora também, lógico que a gente teve vários que participaram de fora, né, durante os cursos, mas que existe interesse muito grande nosso, né, dos brasileiros, dos nossos colegas, né, tanto professores como artistas de várias áreas, não só do teatro de animação, porque a procura foi grande. A gente teve aí mais de 150 inscritos do ano, né? Lógico que cada curso era em torno de 25, 30 pessoas, mas a gente no total teve quase 200, na realidade, dentro só do sistema da UNB. Aí tinha aqueles dos formulários iniciais que vocês fizeram também, que tinham mais pessoas, né? E elas queriam sempre estar participando. Sim. Algumas não podiam por causa né, do dia, horário Ficaram que não bravas com a dava e tal. gente, porque não foram selecionadas. Exatamente. Então, queriam estar participando de todas. Então, é uma estrutura que a gente está começando, né, a entender, mas que ela funciona e todos eles estão colocando em prática de alguma forma, pelo que eu vejo e pelas conversas que a gente tem via WhatsApp, né? Sempre tem uma dificuldade ou outra também que eles procuram. Ah, como é que vocês fazem isso? Será que pode fazer assim e tal? Eles vêm nos procurar, né? Para dar continuidade. Então, a gente vê essa importância, né? E assim, quando eu fiquei sabendo que vocês estavam com um grupo de estudos, que foi de um FIS, que foi do 2020, se não me engano, né? Que foi o primeiro FIS 2021, online acho. Isso. que a gente fez, surgiu o grupo de estudos com vocês, da Companhia Quase Cinema, e eu não pude participar porque realmente eu estava começando na UNB, não tinha como ter horários separados, mas eu fiquei triste, inclusive, naquela época, eu disse, ai, não vou poder estar. E aí, nesse ano que passou, né, que a gente conseguiu fazer essa parceria, eu vejo que tem essa importância e a gente tem que dar essa continuidade. Inclusive, se tiver mais apoio também do nosso governo, né, dos nossos, enfim, dos editais, tal, que a gente tiver, eu acho que cada vez isso vai ser mais aprimorado. Até dos próprios participantes, isso vai se criar provavelmente uma associação aí ou algo parecido, né? Porque todos querem dar continuidade. E Então, aí e você os não fica cursos dependendo, né, da boa vontade do governo. exatamente. Óbvio que eles têm o dever de colaborar com uma formação, de tudo isso, mas eles também, a gente precisa também entender que tem que investir, né? A gente precisa investir também, né? Não é só o governo que tem que fazer o aporte, né? Então a gente precisa ter esse investimento. Mas dentro desses cursos também, do que a gente fez, né? Foram 8 esse ano que a gente fez via sistema, né? Eu acho que teve uma progressão também. Eu acho que a gente a gente foi bem feliz, sabe? De começar com o Teatro de Sombras para iniciantes, de a gente dar sequência, né, ao estudo depois
com teatro de sombras no palco, indo para a rua, pegando a formação na escola com o professor, pegando a questão da performance, né? Pegando a questão da dramaturgia, enfim, dos elementos que unem dentro do teatro, que precisam, né? Que acontecem no teatro de sombra, e convidando artistas que não fazem teatro de sombra, que daí agrega ao nosso conhecimento, algo que a gente pode realmente ir melhorando cada vez mais a partir do que já existe também em outras São essas áreas. fronteiras, né, que a gente vai cruzando no teatro de sombras, então assim, é sempre bom você voltar ao ponto, né, primordial, de onde veio, né, de onde é que vem aquela influência. Então, se eu vou falar do audiovisual, né, então eu vou falar do audiovisual puro e simples, como ele é, né, na gênese, e aí depois eu falo do, né, que nem a gente fez. Então, É o que a também gente gostei acabou bastante. fazendo, né? E eu acho que funcionou bem, assim, Muito ao bem. menos o retorno também do pessoal, né? Essa mistura. E outra coisa, agregar as próprias companhias que já trabalham, né? Para trazer a sua experiência do que já fazem, Sim. né? E eu acho que também eu digo que assim, a gente aprende cada minuto que a gente está aí conversando, a gente aprende com eles que estão com a gente. E aí, quem está participando também agrega ainda mais, porque daí vem com perguntas que às vezes a gente acha que são simples e são dificílimas de responder, né? Sim. Não é uma resposta única também, muitas vezes, porque é complexo trabalhar com teatro de sombras, né? A gente sabe disso. Então, mas o Centro de Estudos das Sombras é sucesso já, eu considero, assim, sabe? Pelo quanto de gente que a gente agregou, pela quantidade de vezes que a gente conseguiu se reunir, né? Tendo resultados lindos dentro, né? Apesar de bem simples, de não ter aquela qualidade de espetáculo fora, mas já tinha uma qualidade pensada em que a gente ia falando naquela estrutura do curso, né? E quem participava de vários acaba vendo que agregou muito mais. Já tem gente pensando nos espetáculos mesmo deles, né? Sim. Eu queria até fazer uma pergunta para a Silvia trazer como reflexão, né? De uma hipótese de que se existisse o teatro do Centro de Estudos das Sombras quando começou a Companhia Quase Cinema em 2004. O que seria diferente? O que você acha que poderia acontecer? Você ter um Centro de Estudos das Sombras, assim, um espaço que pudesse ter esse compartilhamento? Não, com certeza teria, acho que a gente talvez tivesse caminhado por outros caminhos, né? Porque né, tudo, é isso que a Fabi estava falando, tudo que foi abordado nesses 8 cursos, né? Eles se complementam demais, assim, né? Então você consegue ter uma visão ampla do que você pode trabalhar, né? Quais são as possibilidades, e fora que você tem uma pessoa, ou artistas, né? Ou técnicos que estão ali te dando esse suporte. Então, quando você tem uma questão, né? Que nem acontecia lá no curso de iluminação, né? Eu vou puxar para minha sardinha aqui. Quando chegava ali, a pessoa perguntava, mas né, o Alex ensinou tintim por tintim como montar a lâmpada, né? Assim, e ainda com todo cuidado para ninguém se machucar, né? Era até bonitinho. Então, assim, você tem esse suporte do outro artista, né? Ou né, da pessoa que está ali já experiente, é uma outra coisa, né? Porque você já chega com uma pergunta e já recebe, já tem a resposta ali na lata certinho. Claro que teve perguntas que a gente não soube responder, enfim, tem que pesquisar. O espaço para pesquisa, ele continua existindo. Mas esse amparo, né, assim, do pessoal que já está fazendo, eu acho que aumenta a velocidade, assim, né? Você, em vez de ficar patinando naquela questão, que também é legal, né? Tudo é processo, acho que tudo é processo. Mas, assim, em vez de você ficar patinando numa questão lá há muito tempo, não, você já passa aquela questão, já vai para a próxima, né? E isso vai te encaminhando para sua linha de pesquisa, assim, às vezes mais rápido, né? E aí a E poder amplitude de ter possibilidades, né? E poder ter essas pessoas que respondam é outra coisa, né? Por isso que eu acho Sim. também, Ronaldo, que se fosse lá do início, a gente teria sido um pouco mais rápido também, né? Então, Certas coisas. Seria Que a uma pessoa já outra... está ali, poxa, ela já pesquisou tudo sobre iluminação. Então, assim, a Silvia já vinha lá e mostrava todas as fontes luminosas, os focos, isso aqui, isso aqui, aquilo. Então, assim, a pessoa diz, eu quero para a caixa de teatro lambe-lambe, então tem que ser pititica, tem que ser um LED menor. Aí você liga aqui, já faz essa estrutura isso. e tal, né? E Tá na vai mão fazendo ali, isso né? tudo, já está na mão, né? Então Aí seria a realmente pessoa parte dali para a próxima, né? Já parte para a é, próxima, né? Pessoal, e eu sabe fico quem pode imaginando. procurar.
Isso, eu fico imaginando o pessoal que fez o curso, assim, eles vão poder partir o que eles vão pesquisar daqui para frente, né? Depois de tudo isso que a gente, né, pôde compartilhar, pôde partilhar, o que eles vão criar a partir disso, né? Porque bastante informação que foi passada, É, né? não, é Assim, muita bastante coisa. informação. É. E, E, Ronaldo, tu, o que que você acha? Assim, como é que foi para ti? Como é que seria esse eu centro acho... de estudação? Não, não, Já fala agora. assim, eu fico encantado, assim, com a possibilidade da gente poder oferecer para as pessoas uma porta, né? Um caminho, ou seja, encurtar essas distâncias, né? Porque eu acho que o conhecimento, quando você transfere, não é com o propósito de transferir uma coisa pronta, né? Então, ao mesmo tempo que você transfere, você está recebendo. Então, assim, cada encontro a gente aprendeu um monte de coisa, cada encontro a gente aprendeu um monte de coisa, cada encontro foi mágico, mas para além disso, né, eu acho que a gente conseguiu estabelecer um espaço de troca, um espaço potente de crescimento conjunto, né? E eu acho assim, e acho mesmo que o Teatro de Sombras no Brasil, com o festival, o Centro de Estudo das Sombras, com várias oficinas, com a academia envolvida e cada vez mais espaços na academia sendo abertos para discutir, para pensar o Teatro de Sombras, eu acho que tem um futuro muito promissor, sabe? E acho mesmo que a gente precisa, assim, pensar nisso e documentar tudo, Diz porque que essa parte da eu acho documentação que é bem faz importante, parte da né? história do nosso Teatro Sombras, sabe? Faz Uhum, parte dessa uhum, história do Teatro Sombras do Brasil, né? E que uhum. acho que assim, é muito legal, porque o Brasil é um país muito imagético, né? A gente trabalha, quando você pensa no mamulengo, quando você pensa no carnaval, quando você pensa nessas expressões populares que tem no Brasil, são expressões que são carregadas de imagem, né? Imagens simbólicas, né? São carregadas de cor, são carregadas de música, né? Eu acho que, assim, quanto forma teatral, o Teatro de Sombras tem uma potência muito grande, assim, na cultura brasileira, né? E, Então, eu fico pensando de que a gente tem assim, é uma linguagem que, embora já seja milenar, mas ela está renascendo em solo brasileiro nos últimos 20 anos, daqui para frente, né? Está renascendo com uma potência muito grande de pesquisa, especialmente para os jovens. e acho interessante que eu acho que é histórico isso, né, que a gente está fazendo, porque eu acho que não, que é do que a gente viu, assim, dos lugares que a gente pôde conversar e falar, nenhum lugar fez, assim, esse trabalho, assim, de formação ou de discussão tão constante do jeito que vem sendo desde o do festival, né, que já foi um embriãozinho, né, e agora, sim, agora tem o centro de estudo que, assim, foi o primeiro ano agora como uma coisa mais instituída, né. Mas, assim, a gente deseja que continue mais uns anos, né, para frente, daí para frente. Não, com Então certeza, assim, enquanto eu estiver na universidade, né, que vai uns então 20 anos à imagina frente o aí. quanto de história, né, o quanto de história a gente não está construindo para o teatro de sombras mesmo, né, O aqui no teatro Brasil, brasileiro, né? O né. teatro brasileiro, porque assim, Sim, uma matéria que eu sim. fiz na antropologia falava de que as evoluções sempre aconteceram da periferia para o centro, né? Porque o centro é um lugar que já está dentro do Ah, sistema, já tem os tá todo mundo códigos, olhando, está né, todo tá mundo de tudo olho, então você não pode sair muito da bula que foi feita do sistema ali. Você sair um pouco fora, você é tirado dali da turma, que é a turma do centro, né? Agora, quando você vai na periferia, a periferia já está um pouco fora de controle, né? Já o próprio nome já diz, está na periferia, está quase à margem, né, do sistema, né? E o Uhum. Teatro de Sombras, ele é uma periferia tão periférica que ele é da periferia do teatro de animação. Ele não é... Sim, sim, sim. Existe o teatro, e existe o o teatro de teatro de fazer a animação, e periferia. existe o Teatro de Sombras que está lá na periferia da periferia, né? Tanto é que são poucos os festivais de teatro de sombras específico que tem No mundo. no mundo Tem 13, inteiro, eu acho, né? né? São 3, se não me engano, né? Eu acho que são 3 no mundo inteiro. Então, assim, Principais. eu acho que o que a gente está fazendo e promovendo é a possibilidade de renovar o próprio teatro, de repensar o próprio teatro, entendeu? Quanto linguagem, quanto forma teatral, quanto, quanto possibilidade artística, né? Então, eu acho que a E gente vem quando numa revolução da periferia trazendo uma nova forma de se olhar para o teatro, né? De se E fazer quando teatro. você fala do Centro de Estudo das Sombras, né?
E essa questão de tempo também, que a gente se juntou e fez, realmente, assim, é como se fosse um grupo de estudos mesmo, né? Apesar de ter mudanças aí dentro dos cursos, mas ele se torna, para a gente que está direto fazendo, por exemplo, e que está sempre juntos, é um grupo de estudos, né? Sim, Desses cursos. É um primeiro experimento que vai se tornar algo que, de repente, agora a gente torne um curso de extensão realmente anual, né? Ou semestral, que a gente faça com abertura de inscrições, né, semestrais, de repente, e depois vai aprimorando conforme a gente consegue sim. ter essa visão, mas sempre pensando que tem que ter uma iniciação também, Hum, sabe? Eu acho que daí a gente agrega os Uhum, novos, né? sim, sim, E continua com quem tá. Então tem que ter os dois lados, tem que ter sim. o o iniciação e tem que iniciante e ter o os avançado. módulos e os avançados, a intermediário avançado, né? Enfim, o avançado pode ser projetos, aquilo que o Sim, Ronaldo falou no início, nós podemos ser os assessores, né? É, Enfim, os consultores, assistentes, né? Uma né? Os consultoria. Não, consultores, e uma coisa exatamente. que eu vi também, Fabi, nesse tempo todo, foi a quantidade de livros didáticos para a educação fundamental que trouxeram Teatro de Sombras como uma Sim, linguagem. A gente mesmo sim, aqui, o trabalho da Quase Cinema, saiu em várias publicações de escola. Agora mesmo, uma escola pediu, eu estava trocando ideia com os professores de uma escola estadual aqui, e daí o próprio professor pegou e falou, olha, está aqui a Quase Cinema no livro que eles estavam estudando, entendeu? Estão estudando aqui na livro de escola artes, né? livro de artes do ensino fundamental, que foi feito pelo FNDE. Eu acho que é um livro que correu o Brasil inteiro. Então, sim, sim, assim, pedem fotos e tal, né? então o que acontece? A gente tem hoje, já nesses últimos 20 anos, uma entrada na cultura brasileira com essa linguagem de teatro de sombras, que você vê editais saindo dizendo teatro de sombras, né? Você já vê que o teatro de sombras começa a aparecer em vários lugares, assim, que antes, há 20 anos atrás, não tinha isso. Não Alguém ia tinha, pensar aham. para um edital específico para teatro de sombras, um festival Não, específico não para teatro de tinha. sombras, um curso específico de teatro de sombras. Então, eu acho que a gente tem trago isso para a nossa cultura de uma forma muito bacana, especial, né, e É. apaixonante, né? Surgiu também, né, manuais entre as companhias, surgiu Sim, lá da, se não me engano, é do Chile, do grupo lá do Chile também, que fez 3 unidades também de livrinhos, assim, sobre Teatro Sombras. Está ali no Teatro de Animação Pandora Press também, que eu legal. procuro incluir tudo, né? Tudo Uhum. junto, aí artigos, vários artigos saindo, e aí Eu acho que a próxima, os professores que estão indo para, que estão no ensino básico, que estão trabalhando, também estão fazendo artigos sobre suas propostas, né? Então, eu acho que isso tudo vai agregando, assim, né? No que a gente eu estou pode fazer. desconfiando assim de que daqui a algum tempo o próximo passo, o próximo acontecimento que vai ter, bom, teve o festival, né? Teve o Centro de Estudo das Sombras. Eu acho que agora estamos caminhando para o museu, né? Acho que o museu Oh, do Teatro museu. de Sombras, assim, contando história desde dos equipamentos óticos, né? Das Sim, diferentes sim. lâmpadas, né? Das É, e figuras. E um nesse museu meio que, de tempo repente, pode também, ser um né? museu brasileiro, de Teatro de É, é. Sombras brasileiro, assim mesmo, Aham. sabe? E De nesse contando meio essa tempo história. também surgiu o lado sobre evento, né? O Ver o Teatro, que é um sitezinho que Sim. coloca também, Uhum. inclui lá, tem mais de 100 artistas, né, que são envolvidos de alguma forma com o teatro de sombras, não que seja sempre, né, mas é um Sim. Sim, iluminador que trabalhou numa companhia que trabalhou com teatro de sombras muito antigamente, né? é, Uhum. E lógico, dentro da história no Brasil, tem coisas que a gente ainda tem que pesquisar, próprio dentro dos livros de história daí, dentro da antropologia, porque Nini achou, né, num livro de histórias, que lá, quando chegou Dom João, veio um teatrinho de sombra, ricamente ornamentado, que Isso. fala, né, no texto, E e nos aí que é uma circos, das... né? Nos circos, provavelmente, né? Devia ter bastante, como tinha também aquela da Monga, né? Que é o jogo de espelho, devia ter coisa com sombra também, né? Ai, eu fechei aqui. Exatamente. E tinha até um artista, que eu não lembro o nome dele agora, eu até cito na tese, ele é mágico. E ele fazia teatro de sombras com, né, a partir da Uhum. mágica, assim, porque Uhum. os mágicos usavam muito, né, as fantasmagorias. Sim, Então, assim, sim, provavelmente existiram vários que faziam, e a gente não sabe porque não teve o o registro, né? contato, não tinha nada escrito, né? Então a gente vê a importância de a gente ter em vídeo e ter também escrito, né? Sim. sim.
Enfim. Eu queria pedir para você, Fabi, dar seu último recadinho. A gente vai finalizando nossa conversa aqui. Já estamos há mais de uma hora conversando. Eu acho que daria para ficar conversando dias e dias, porque tem tanta coisa Nossa, que tô tem para falando. falar, né? Mas queria E que você também eu estudo. deixasse um recado aí para quem acompanhou o nosso vídeo até agora, né? Algum recado que você gostaria Não, de eu dar. quero, assim, primeiro eu quero agradecer essa parceria, né, com a Companhia Quase Cinema, com a UNB, com a Entreaberta, né, Companhia de Teatro, ela sempre vai andar comigo, não tem jeito, apesar de eu ser professora universitária hoje, também sou atriz, né, sombrista, diretora. Primeiro é agradecer essa Diretora de parceria. cinema, né? Agora depois Diretora do do Acti. Acti, né? E tem isso, né, que a gente nem falou sobre a questão das possibilidades que a gente teve durante esse tempo, né? Mas, enfim, agradecer muito e que essa parceria continue, né? Com tanto afeto que a gente teve também. Eu acho que isso que ganhou também durante esse período todo, né? A gente cria uma afetividade, uma amizade bem importante, né? Dentro do nosso ramo profissional, mas que o que a gente leva é a amizade, é o amor, é o afeto, mais do que qualquer coisa, né? Junto com o conhecimento. Então, eu quero agradecê-los. E eu queria justamente assim também agradecer a todos os nossos colegas e quem participou dos nossos cursos do Centro de Estudo das Sombras, né? Desse ano que foi tão bonito para a gente. A gente sempre esperava aquele fim de semana do curso para se encontrar e para ver o que ia surgir de novo, né? Para a gente poder continuar pesquisando. Então, agradecer a cada uma que esteve com a gente. Falar que agradecer também o nosso patrocinador aí que teve, né? Que esse ano a gente conseguiu ter a partir do PROAC, né? Com Proac. a Companhia Quase Cinema, eu acho que tem essa importância também de conseguir ter essa sustentabilidade, né, do nosso trabalho, porque é isso, para ser sustentável você tem que ter o financeiro também, senão a gente não consegue ter essa sustentabilidade, né, tanto tempo também, um ano, tendo os profissionais também pagos, né, que merecidamente, porque são profissionais e Sim. necessitam, eu sempre falo até, né, que mesmo a gente enquanto professor, deveria ser pago quanto a universidade quando está representando também a universidade fora, mas eles consideram como se fosse o nosso trabalho já, mas a gente está despendendo de outro tempo, a gente está despendendo de outras coisas, então precisa de um financeiro também para isso. No caso, passagem, alimentação, diárias, né? Que às vezes a gente consegue, mas às vezes não. Então, assim, essa valorização do profissional, que é aquele professor artista, precisa ter também, assim como os artistas que estão aí, né, no mundo e precisam ter essa valorização. Então, eu tenho agradecer a todos, principalmente, e que a gente possa continuar fazendo o Centro de Estudos das Sombras, fazendo as parcerias, o Festival Internacional de Teatro de Sombras vai vir aí agora em março, então fazer com que as pessoas também participem, venham, né, estejam em Taubaté ou São Luís da Paraitinga, participando juntamente, que vai ser lindo aí, com vários espetáculos internacionais, nacionais, né, e professores também, artistas que estarão presentes. Então é isso, assim, agradecer e que a gente dê continuidade a tudo isso que a gente está começando, né? É uma pontinha, assim, ele é bebezinho ainda, né? Uhum. Começando. E gratidão E, por fazer parte. e você, Silvia, o que você quer deixar de recado aí? Quero agradecer também, acho que o agradecimento aí da Fabi contemplou muita coisa aí. Agradecer a Fabi, né, que está sempre assim disponível, assim, essa parceria nossa assim, é graças a esse coração gigante aí que ela tem, essa paixão enorme, né, pelo teatro de sombra e tudo. Então, assim, essa disponibilidade da Fabi é incrível. Você é mulher multi, tem várias mãos, tem vários braços, né? Mas enfim, e com certeza, né? Agradecer todo mundo que participou, né? Realmente era incrível assim entrar no curso, ver quem é que entra, né? Quem tá aí, quem eram as carinhas, né? Assim, elas se apresentarem, todo mundo, os professores, né? Quem ministrou, assim, a gente conheceu várias pessoas, né? Eu conheci muitas pessoas assim incríveis, né? Da área mais fora do teatro de sombra, foi muito bacana poder ter esse contato, né, com esses professores, muito legal, até para a reflexão da nossa própria história, né? Então, foi muito frutífero, né, esse encontro do Centro de Estudo das Sombras, e assim, acho que ele veio na fase certa, né, assim, a gente veio festival, realmente estava faltando mais alguma coisa,
Aí conseguimos emplacar essa primeira etapa aí até com a via aí do PROAC, né. Agora a gente viu que dá certo, a gente viu que tem interesse, que as pessoas, né, têm interesse mesmo, e agora é uma forma de viabilizar mesmo não tendo a verba do governo do estado aqui de São Paulo, mas então de que forma a gente consegue viabilizar isso. Ô, Então Silvia e assim Ronaldo, eu queria até, né, eu acabei não falando antes, mas assim, como professor da UNB, tem o Laboratório de Teatro de Formas Animadas, né, que é o LATA UNB, que já tem aí desde 97, mas quanto institucionalização, ele está aí, já vai fazer 20 anos, né, foi de 2004, que foi institucionalizado, e assim, graças também a Isabela Brochado, que foi a professora antes de mim, que também está aí, né, na atuação direto, com pesquisa, hoje ela trabalha como artista mesmo, né, como atriz, diretora, mas também se não fosse o Lata, talvez eu não tivesse tanto essa capacidade de estar com uhum, vocês em função da uhum. universidade. Então, quero agradecer também a própria universidade, o departamento de artes cênicas, Sim. né, a pós-graduação em artes cênicas também, e ao decanato de extensão da universidade, que tem uma importância enorme para esse contato com a comunidade, né? Porque na universidade a gente tem a pesquisa, a gente tem o ensino e tem a extensão. E a extensão é esse lugar onde une a comunidade com a universidade, para não ficar aquela bolha, né? Então, assim, o Centro de Estudo das Sombras, junto com o LATA, proporciona que esteja dentro da universidade e esteja fora dela também, sabe? Então, eu quero agradecer, né, a estar nesse lugar de coordenação do LATA, que é da universidade, Só mas que está aí. só mostra a importância, né, de ter instituições fortes, né, instituições que fazem valer a pena aí e que podem possibilitar a gente para continuar a pesquisa, né, porque é isso, eu acho que essas pesquisas elas têm que continuar e tem que ter esse apoio mesmo das instituições, né, a gente tem que funcionar dessa forma mesmo. Então acho que é agradecer aí todo esse conjunto, né, de fatores que possibilitaram a gente poder fazer, esse trabalho do centro de estudo, aprofundando aí a nossa pesquisa, né, de todo mundo aí dentro do Teatro de Sombras, acho que todo mundo se beneficiou no fim das contas com essa iniciativa, né. Eu quero encerrar agradecendo todo mundo que assistiu até aqui, a nossa fala, dizer para vocês que pesquisar na internet aí, a Entreaberta é uma companhia de teatro de sombras, dá uma pesquisadinha, vocês vão poder encontrar o trabalho da Fabiana e da turma dela. Dizer para vocês também que os cursos estão lá disponíveis, não só de teatro de sombras, mas no Lata vocês encontram extensão em outras modalidades de curso também. Entrem lá, dê uma pesquisa, porque é um universo muito rico, tanto para quem está pesquisando na área da educação, quanto alguém que está interessado em pesquisar no campo das artes da cena, né? E dizer que, assim, é uma alegria poder estar com a Fabiana e com a Silvia, duas companheiras lindas, maravilhosas, que dão todo o suporte, de que eu poder ter esse privilégio, né, essa coisa boa de estar pertinho dessas mulheres que são tão batalhadoras, workaholic, trabalha demais. A Silvia estava falando da Fabi, parece que o dia dela tem 48 ou 50 horas, nem sei como ela consegue fazer tanta coisa. Pouco antes de começar aqui, a gente estava falando, não, vai ter que ter alguém na pós, aí de repente podia estar para acompanhar o Centro de Estudo das Sombras. Ela estava falando, eu acho que eu vou colocar, não sei, eu estou com tanta coisa e tal, mas eu vou pôr, vou pôr. Então ela é sempre assim, né? Sempre ela vai agregando mais gente, mais coisas, então é muito legal. E a Silvia também, assim, como companheira, como uma artista que está sempre pensando coisas, propondo, fazendo, lutando, trabalhando, e aqui junto com a gente, né, nesse processo. Eu acho que isso faz com que o Centro de Estudo da Sombra seja para além de um espaço de compartilhamento, mas um espaço afetivo, de amizade, de alegria, e de um lugar onde a gente possa sonhar um Só mundo legal falar, muito desculpa, bacana. agradecer o Wallace também, que a gente falou do centro de estudo, não Sim, sim, o Wallace mencionamos, foi né, ele também fundamental, a foi, gente ele não está estava aqui, mas ele é, também foi uma o pessoa Wallace também também que importante deu aí no processo todo o do apoio, centro de fazendo a estudos. produção, estando junto com a gente, então acho que essa esse esforço nosso de construir esse espaço foi muito legal. E agradecer o PROAC, né, assim, agradecer todos ah, os governos, instituições, pessoas que apoiam e financiam a arte de pesquisa, né, porque não é uma arte enlatada, né, que você consegue cobrar R$ 100 no ingresso, o pessoal vai lá e paga 100 conto, 200, até R$ 500, R$ 1.000, pagam para assistir um show de alguém, ver um espetáculo e tal, que é muito legal, muito importante, tem que acontecer, mas no nosso campo aqui é um campo de pesquisa, né?
e a gente agradece muito quem acredita e confia na importância da pesquisa no campo das artes, seja cênicas, músicas, seja onde for. Então, vale muito a pena investir nesse lugar, porque um povo sem cultura, sem arte, é um povo sem alma, sem espírito, sem nada, né? Então, é importante a gente investir nisso e fazer parte desse processo. Então, muito obrigado a todos e um beijo. Segue a gente lá, Centro de Estudo das Sombras.